E mais uma vez a gente está aqui com mais uma edição do Versão Mulher, com muita alegria. Eu recebo essas meninas aqui que são maravilhosas, a Aline e a Eve, aqui comigo, do Conexão Mística. E a gente está no canal do Versão 90 juntas, já se tornou aqui uma equipe muito maravilhosa, eu adoro vocês. E queria trazê-las aqui para o programa para a gente conversar sobre o programa e sobre todo esse universo místico mesmo. Para saber, assim, a gente não vai conseguir se aprofundar hoje, mas a gente já prometeu, antes da gente começar, a gente já conversou sobre trazer mais gente, né, para aumentar essa roda aqui de conversa, para falar mais sobre isso. E é um universo muito curioso, que a gente acaba vendo mais mulheres do que homens envolvidos nisso, mas, antes de mais nada, da gente se aprofundar, vamos falar sobre o programa. Então, um prazer recebê-las, que bom que vocês aceitaram o convite e queria que cada uma de vocês desse a visão dessa proposta do programa Conexão Mística. Então, oi, pessoal. Nossa, Tati, muito obrigada pelo convite. Eu adoro falar sobre essas coisas. A Eve também, que eu sei. Sim. Gratidão, Tati. Uhul! Estamos aqui tudo junto, tá ótimo. E falando versão mulher, né? E essa roda de mulher é sensacional, né? Sensacional. O quanto agrega conversar com as mulheres, trazer olhares diferentes, né? Então, eu fico muito feliz pelo convite. Obrigada mesmo, Gratidão. De coração, Tati. Eu que agradeço a presença de vocês. Queria que vocês falassem do programa um pouquinho. Cada um de vocês colocasse assim a sua visão sobre essa proposta, porque nós não tínhamos aqui, apesar de vocês já terem uma caminhada nessa proposta, aí a gente vai fuçando lá o Instagram, eu sei que vocês há tempos estão nessa linha de atendimento a mulheres, de círculos, enfim, dessa conexão mesmo, mas a proposta do programa, como é que foi, como é que surgiu, como que é? Como você disse, foi uma caminhada, né, Eve? Foi a partir das nossas caminhadas e do nosso pensar um pouco não, bastante fora da caixa, né? Eve, que nós sempre pensamos muito além e muito fora da caixa. Então, nessas caminhadas, a gente tinha uma troca muito rica e trocas que iriam beneficiar outras pessoas, como estavam nos beneficiando nessa busca do autoconhecimento, desse entendimento de como essa integração do corpo, mente, emoção e alma, né, o espiritual. Então, como está tudo muito linkado, mas como a gente via todo mundo perdido e tudo separado, né, como se fosse o corpo uma coisa, a emoção outra coisa, e se tivesse tudo separado. E, a partir dessas caminhadas, nós começamos... Caminhada literalmente. Literalmente mesmo. Vamos caminhar, vamos, todo dia. E tinha essa troca e de pessoas que a gente gostava e que assistíamos, e com esse estilo de pensamento. E quando o Will, né, nos convidou, a gente ficou muito feliz, porque justamente a proposta do Conexão Mística era desmistificar muitas coisas que era por falta de conhecimento. Exatamente. Minha tia ouviu falar que, sei lá, então, que aquele lugar não presta, ou que, né, aquele estilo de pensamento não é legal, Quebrar paradigmas isso, mesmo, né? É errado, é um preconceito. Isso. Mas a pessoa nunca se aprofundou a estudar, nunca foi atrás, nunca entendeu. Então, a nossa proposta geralmente foi para isso, para a gente... Nossa, mas era só esse olhar diferenciado que vai levar para o mesmo caminho, né? Que às vezes aquela outra pessoa pensa, acredita, mas é que não tem conhecimento. Então, a proposta do programa é essa. E agregar essas pessoas assim que têm muito conhecimento, outras visões, mas que está fora da caixa e que ainda está começando a aparecer, né, Eve? Sim. Bacana. Na verdade, o Will nos convidou, né? Porque a partir de um convite que a gente fez aqui, uma live com eles,
com o Will e com o John, a gente tocou no assunto do extraterrestre, né? Aí virou uma palhaçada total, mas, na verdade, a gente trabalha com essa linha, né? A gente trabalha com energias, com espíritos. Eu acho que não tem que ter papas na língua para falar Sim, as coisas, claro. porque as coisas precisam andar para frente, para frente e para cima, né? A gente não pode ficar retrocedendo. Então, o nosso trabalho é um trabalho espiritual enquanto terapeuta, né, energético, o físico também, e o emocional, o mental, mas as pessoas colocam muito tabu em cima da espiritualidade e não dá mais. Não dá, porque, né, 2025 chega, né, gente? A gente tem que começar a falar abertamente as coisas. Ninguém tem que ficar com dedos. E eu penso assim um pouco, já me metendo na tua conversa, Eve. A gente tá num país, Tati, que tem várias culturas. Sim. Então, tem indígena, tem católico, tem evangélico, vieram os negros. Religiões africanas. Vieram as religiões africanas. Não tem como a gente só pensar em uma coisa. Então, a gente tem que trazer esses conhecimentos. Olha quanto, né, agrega. Então, é rico, né? É rico conversar. Mas, assim, sempre tendo o mesmo fim, né? Seguir os passos de Jesus, trazer essa conexão com a alma, trazer essa abertura da espiritualidade, sempre seguindo esses deuses, esses mestres que passaram pelo planeta e que trouxeram coisas boas, trazendo essa conexão com a espiritualidade, com o amor incondicional, com o perdão, com a caridade. Mas aí, quando a gente fala dessa questão, é só preconceito, infelizmente. Na verdade, o Conexão Mística, ele veio justamente para pegar nesses pontos. Não é para a gente trazer nada místico, é para a gente trazer o místico e ele ser desmistificado. A gente mostrar... Ser melhor compreendido. Melhor compreendido. Então, a gente pensou muito nesse nome, né? Porque nós não queremos fazer disso daqui uma praça de esoterismo. Não é isso. Não é. Sabe, as pessoas pegam um recorte e acham que, nossa, nós estamos mexendo com esoterismo. Não é nada disso. A gente está trazendo os saberes das pessoas que sabem muito mais do que nós, né, para falar aqui de forma leiga, né? Se quer saber cientificamente, vai atrás lá do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um estudioso nessa área, que fala de física quântica, o professor Hélio Couto. São inúmeros, que a gente, inclusive, já fez vários cursos, então a gente não está falando aqui ao Deus dará. Mas a gente quer trazer, sim, esses temas mais polêmicos ou tabus para que realmente seja desmistificado, né? Trazer de uma forma simples, numa linguagem acessível, de chão de fábrica, vamos dizer, né? Entendeu? Para que as pessoas... Porque não adianta a gente vir aqui trazer o bambambam do Ziriguidum e daí o cara fala aqui... Termos técnicos. Exatamente. Que a rebimboca da parafuseta... Tá, daí quem tá vendo lá, tipo, tá... Vamos entrar no bóson de Higgs. Bóson de Higgs, exatamente. Imagina falar sobre isso. Então, não é esse o nosso objetivo. O Conexão Mística, ele veio para desmistificar, para trazer também saberes profundos de forma tranquila, de forma agradável, com humor, né? A nossa intenção é continuar o humor dos meninos do versão 90. Sim, né? Porque sim. senão não tem propósito. E a gente não quer mudar ninguém, a gente não quer mudar a doutrina, a religião de ninguém. Não, mas a gente quer incluir as pessoas, porque, né, tem pessoas que pensam diferente, que filtram e trazem esses conhecimentos ancestrais, indígenas, do candomblé, da umbanda, do hindu, mas trazem para o autoconhecimento, né? Por exemplo, você vai lá buscar a filosofia, os ensinamentos de Buda, quanta coisa que tem para agregar,
Então, Sim. não é para mudar a cabeça e falar que a nossa forma de Ou pensar... dizer que está certo ou que está errado. Exatamente. Não, é para agregar conhecimento. E Tati. falando nesse sentido mais religioso, deixar bem claro que a gente respeita todas as religiões, a gente tenta entender cada uma da melhor maneira possível, porque a gente vai buscar saber como funciona, até para trazer aqui, que é a nossa intenção, mas o Conexão Mística não é para falar de religião, mas como está tudo interligado, né? A religiosidade com a espiritualidade, com o mental, com o físico, com a nossa vivência, que nós não podemos dissociar. Porque, na verdade, é tudo uma coisa só. Quando as pessoas entenderem que a religião e a ciência são tudo uma coisa só, esse mundo vai andar para frente. Isso eu te garanto. Porque não existe essa dissociação. Está tudo junto e misturado. Que bacana. Meninas, a gente falou que vai desmistificar, que a ideia é essa, para trazer uma falas mais acessíveis, mais compreensíveis desse universo. Mas quando vocês assim se consideraram ou passaram a se considerar espiritualizadas, quando que isso entrou na vida? Porque há um momento que tem um start assim, de tudo. São fechamentos de ciclos também, como a gente vai falar mais adiante. Mas teve um início... Teve um propósito? Teve algo que aconteceu? Não, para mim aconteceu em tal momento, eu não estava bem, eu conheci tal coisa e foi assim. Teve esse momento? Ou assim, desde sempre? Eu era uma menina já espiritualizada? Não, eu aprendi mais pelas vivências que eu tive. Então, eu sou do kardecismo, minha mãe é kardecista há muitos anos, eu ia com ela no centro espírita, kardecista. Mas tem uma fase que a gente fica rebelde, a gente não quer ir mais, né? Então, eu não quero ir mais, vamos ali. E minha mãe falava, vai em alguma igreja, vai em algum lugar, mas você tem que ir. Então, eu tive esse momento de rebeldia que eu parei de ir e não ia em lugar nenhum. Uma vez ou outra eu ia na igreja católica com amigas, tudo, né? Que eram da religião. Mas, esse despertar para mim foi quando eu comecei a ter crise de pânico. A crise de pânico eu comecei a tentar entender o porquê daquilo. Crise de pânico, crise de ansiedade. Porque falava, geralmente se você não dorme bem, se você não tem uma boa alimentação, não faz atividade física, isso. Mas eu fazia tudo, então por que eu tinha crise de pânico? Porque você não passou super saudável, né? um trauma na tua vida. Não passei. Um cachorro me mordeu quando eu era criança, tá? Mas assim, e eu fui atrás, e eu gosto muito do autoconhecimento, Tati. Então, eu sempre busquei. Eu chegava em alguns lugares, eu ficava ruim, e ficava mal, e passava mal. Até, com essa caminhada, descobri que aquilo não era meu, era de outras pessoas. E eu sentia o que outras pessoas sentiam. Então, entender tudo isso, então foi um processo uma caminhada bem grande. Então, a crise de pânico eu posso dizer, e também quando eu fui fazer minha primeira aula de yoga, que eu cantei o mantra 1. Naquela época, eu acho que foi em 2000 e... A Maitê nasceu em 2015, em 2013 mais ou menos, eu fui fazer uma aula de yoga, porque o quê? Movimento do corpo, queria ficar de ponta cabeça, fazer toda aquela acrobacia que eu achava que era o yoga, não tinha noção da filosofia, do que vinha por trás do yoga, desse estilo de vida. E quando eu cantei o mantra 1, vibrou o meu coração diferente. Falei, o que tem aqui que é diferente? E o que o yoga foi trazendo para mim de autoconhecimento, né, das leis que ele tem, né, que você tem as suas, não é as leis éticas, me ajude com a palavra, a ética. A moral. Você tem que cumprir umas normas. As normas éticas. Regras. Você tem os yamas, os niyamas, que você tem que, né, não matar, não roubar, sabe? Então, você tem uma conduta ética, era essa a palavra. Uma conduta ética para seguir. Eu falei, cara, que interessante. E eu achava que yoga era virado de ponta cabeça. Aí, por quê? Porque tem muita gente que pensa, né, não tinha ainda. conhecimento. Para tirar foto e colocar no Instagram. Exatamente. Ou acha que vai cultuar deuses hindu. E não tem nada a ver. Vem do hinduísmo, né? Mas o yoga não. Né? Então, é uma cultura, vem da cultura indiana.
Enfim, então foi aí que começou esse movimento. Mas eu precisei estar numa fase delicada da minha vida. Não foi por uma busca de autoconhecimento. Não, foi porque o bicho pegou para mim. Entendeu? Normalmente é. Sempre é, né? E aí, Evi? Comigo é meio complicado de dizer assim, porque na verdade eu também venho do espiritismo, né? Minha família é basicamente espírita do lado do meu pai e católico do lado da minha mãe, mas da vida inteira, desde pequenininho, a gente eventualmente frequentava o centro, mas era uma coisa mais assim, vamos fazer o estudo do evangelho toda semana. Sim. Então tem o dia certo para fazer o estudo. Então eu estudo de tantos anos, né? Vários, que eu não vou falar aqui quantos, mas assim, são mais de 40 anos estudando, né? Ali toda semana o espiritismo. Então, toda a minha concepção espírita e espiritualista não foi... Claro que ali, né, foi uma aula de vida para mim sempre, mas assim, a gente vai se aprofundando, lendo outros livros, e então eu sempre me considerei uma pessoa espírita e com dificuldade de falar com as pessoas sobre esse assunto, porque, nossa, é muito difícil, sabe? Você vai falar de reencarnação até hoje, as pessoas... Eu penso assim, que a reencarnação é uma parte do espiritismo que é fato já consumado, tipo, e pronto. E não só do espiritismo. Eu acho que as pessoas, com tantas experiências e fatos, que estão aparecendo crianças aí, que estão mostrando que são reencarnações de algumas personalidades. Então, vamos dizer, exemplo maior do que isso, né? Eu não vejo. Então, é fato. Aí a gente já tinha que passar para um outro nível. Então, ficar ali batendo numa tecla que já era para estar introduzida já, sabe? Para mim, eu tenho pressa, eu quero ir lá para frente, eu quero ver outras coisas, entendeu? Então, daí o que aconteceu? A vida inteira, leituras, né, cursos. Daí, quando entrou a pandemia... antes disso, eu conheci a Aline, né? Faz um bom tempo, né, Aline? Acho que 2011. Será que foi 2011 mais que a ou gente menos se conheceu? E daí, ali, eu pensei assim, poxa, a Aline é filha de espírita, né? A mãe dela... Certo, ela entende minha língua, né? Porque, tipo, cara, eu não posso falar com ninguém. Fica à vontade para conversar, né? Sobre... Daí eu comecei, ela ia lá no espaço, que eu tinha um espaço de vida saudável, e ela ia lá no espaço, e eu ia lá fazer a estética com ela, né? E aí a gente começou a trocar, e daí que vieram as caminhadas, e foi cada vez aprofundando mais. Então, a gente começou a se entender ali nesse quesito. Só que cada vez mais era um passo mais para dentro de cada uma. Então, assim, que levou, inclusive, a gente se tornar terapeuta, né, de frequências de brilho e abrir esse leque da espiritualidade. Porque hoje, assim, eu não me considero uma pessoa espírita, mas sim espiritualista, que é ou universalista. Tem diferença, Eve, porque as pessoas não sabem, né? Comenta um pouquinho da diferença do kardecismo, né? Para os espiritualistas, o universalista, bem breve, só para os... Então, o espírita, ele vai se basear na codificação de Allan Kardec, né? Que é o Pentateuco Espírita. Então, ele vai fazer o estudo ali, né, da palavra, que o Allan Kardec ele fez a codificação através de estudo científico, porque ele era um professor de faculdade. Ateu, então, né? Ele era ateu. Sim, daí ele fez todo o estudo científico e constatou aquelas comunicações, aqueles fenômenos em 1860, né? Antes um pouco. Então, ele fez todo aquele trabalho conversando com os espíritos e constatando tudo aquilo ali, né? E compilou aquele trabalho.
baseado também na caminhada de Jesus. Então, o espiritismo, ele é uma doutrina, hoje transformada em doutrina, que antigamente era filosofia, né? Então, hoje é uma doutrina espírita cristã. Baseada na Bíblia. Baseada, exatamente. Se você for, na Bíblia tem aquela parte que foi trabalhada no Pentateuco, nos livros tanto espíritas. É que tem o Evangelho segundo os espíritas. Segundo o espiritismo. Exatamente. Então, são 5 livros base, né? E daí, e mais os outros. E a pessoa que ela é universalista ou espiritualista, então ela pode tá vinculada a uma outra religião, como as religiões de matriz africanas, né? Outro tipo de religião espírita, que conversa com os espíritos, vamos dizer, que tem essa troca, né? Conversa, é uma troca, né? Ali. E então, de uma maneira mais aberta, o universalista ele não se fixa no dogma de doutrinas. Até isso puxa uma outra pergunta que eu tinha colocado aqui, que é sobre espiritualidade e religião. Exatamente. Isso não necessariamente está ligado. Está ligado, exatamente. E está ligado, mas não necessariamente está ligado. Exatamente. Tem que ser dessa forma. Religião é uma coisa, né? Sim. Espiritualidade é outra. Tem algumas religiões que trazem mais a espiritualidade para dentro delas? Tem. E tem umas que são um pouco mais materialistas, né? E tá tudo certo. Cada uma tem uma visão, né? Então, o universalista é isso, ele vê todas as nuances de cada religião e ele pega o melhor de cada e ele vai levar aquilo para si, fazendo essa condução. O que eu sei do espiritismo que trouxe para mim? Que eu não preciso de um templo para eu me conectar com Deus. Ele está aqui dentro de mim. Isso me deu uma liberdade. Só que, claro, que é uma liberdade que, assim, você tem que tomar cuidado. Não libertinagem. Não libertinagem, né? Porque, assim, eu tenho uma liberdade de eu me conectar com Deus aonde eu quiser. Se eu quiser fazer uma conexão aqui agora, eu faço. E é uma conexão para dentro, não num lugar. É individual e pessoal. Exatamente. Então, isso aí, essa abertura deu oportunidade para eu ter outros olhares, né? E até mais respeito por outras religiões, sim, né, Eve? Sim, porque não existe crítica. Eu não tenho uma crítica com relação à Umbanda ou ao Candomblé. A gente sabe mais ou menos como funciona. Mas, tipo, tá, isso aqui serve para mim? Não serve. Isso aqui serve? Ah, tá, vou pegar um pedaço aqui que eu acho que é legal isso. Então, eu vou fazer essa prática aqui porque vai me beneficiar de alguma maneira para o meu crescimento. Não para beneficiar e para sobrepujar uma outra pessoa, não. Para o meu crescimento. Eu estou visando aí o meu autoconhecimento e o meu desenvolvimento como pessoa. Espiritual, como pessoa. Não, porque eu acredito assim, se a pessoa vai para uma religião, ela vai para ela se melhorar, né? Ela não vai para, tipo, fazer umas outras práticas que vão prejudicar o próximo. Veja só, a gente entende que é qual isso, que né? é o nosso, as leis morais. E quando você pega as leis morais das religiões... Nenhuma está dizendo para fazer isso, né? Nenhuma. Nenhuma está falando que tem que prejudicar São o muito outro. parecidas, Sim. né? Então, a gente se vê em todas as religiões, a gente entende todas as religiões, a gente respeita, né? Esses dias eu fui na missa com o Lipe e a momento da... E por que não, né? E por que não? E o momento da hóstia, ali eu falo, cara, que conexão é essa? Porque daí eu fiz a catequese, né? Para casar com o Lipe. Então, eu frequentei, e os momentos que eu tive na Igreja Católica foram fantásticos. A missa do Santíssimo é lindíssima. Me trouxe várias conexões. Falei, gente, a hora que passou o Santíssimo, que eu toquei, eu ajoelhei, e foi no momento que eu estava com crise de pânico, eu vi Nossa Senhora.
sabe? Eu falei, Nossa Senhora. Daí o Lipe falou assim na hora, então você vai estar curada. Então eu tive uma experiência fantástica ali dentro da igreja católica. Já pensou se ela fosse radical e falasse, não, eu sou espírita, eu não vou lá, vai você. Nossa, aquilo Ela ia perder tudo isso. Me agregou de uma forma. Mas agora, se eu falo para qualquer pessoa, eu sou uma pessoa herege, pagã, o que eu sou? Eu não sei o que você é, mas eu só penso assim que eu não ligo mais. Seria Pode falar o que Eu acho que a sim, gente já Tati. foi, né? Eu acho que em outra vida a gente já foi queimado, já foi feito tudo. E aí a gente vai, né, evoluindo assim e falando, a gente está entre mulheres e normalmente as práticas que vocês fazem são mais mulheres. E a gente vê também nas igrejas mais mulheres, né? Em qualquer igreja que você vai ver mais mulheres. E vocês entendem que essa conexão mais espiritual, essa questão de busca por uma cura interior, essas buscas são mais femininas? Pode ser que sim, por causa da questão até das emoções, né? Porque não está fora, né? As emoções estão ligadas com o corpo físico, que está ligado com o emocional, com o mental, que também está ligado com o espiritual. Então, se está em desequilíbrio, tudo desequilibra. Sim. Né? Então, as mulheres... E daí cai naquela conversa que nós tivemos com a Jéssica, desse autoconhecimento feminino, né? Dos ciclos, dos ritos de passagem. Então, Tati, por isso que eu não consigo ver a ciência fora da espiritualidade, que eu não consigo ver as religiões sendo inimigas ou sendo diferentes para distanciar as pessoas. Eu vejo que a gente está aqui no planeta Terra tendo experiência com várias pessoas, com várias opiniões, com várias formas de expressões, e você começar a condenar ou se pôr em caixa, eu acho que vai piorar essa situação. Então, a gente já está num processo de conhecimento e de evolução do planeta Terra, que a gente está caminhando para isso, para unificar. Então, o nosso trabalho com as mulheres também é quebrar esse corte da competição, sabe, dessa da inveja, rivalidade feminina, e trazer essa questão desse acolhimento, né? O Igual acolhimento. do chá de bênçãos que a gente fala. O que é aquele acolhimento daquela mãe? Então, é toda essa conexão que eu não consigo ver que tem separação. Que não tem dissociação, né? Não tem essa separação. Então, se você separa, fica em caixas. Quando você abre, é uma riqueza de saberes, né? É uma riqueza, e as pessoas perdem a oportunidade, às vezes, de aproveitar tudo isso, porque é muita coisa, né? E falando desse acolhimento, desse cuidado, e a gente até mencionou também antes de começarmos a gravação sobre o Círculo da Rosa Vermelha. E aí a gente fica muito pensativo, assim, até emocionado com o que a gente vê. Eu só vi um trechinho ali no Instagram, mas quando a gente conversa com amigas, que a gente tem aquela relação mais próxima e que você consegue contar com a pessoa, até para uma carona, né, que você consegue contar com essa mulher, com essa outra mulher, né? Puxa, que incrível, você está contando com alguém ali que está te acolhendo. Mas eu achei o círculo de uma afetuosidade tão legal, um aconchego ali, que é difícil ver hoje em dia entre as mulheres, porque sempre está essa competição mesmo. E gostaria que vocês falassem um pouquinho dessa prática também e de outras práticas que vocês fazem, que são com mulheres, e para abrir mesmo essa questão, né, tirar esse tabu de sermos inimigas, mas de nos acolhermos. Eu acho que isso da gente ser inimiga é coisa de homem, viu? Porque eu acho que os homens fizeram um plano secreto. Eu acho assim, que sim. Vamos deixar elas... Vamos ficar Doidas. gente unido e vamos deixar elas desunidas, porque se elas se juntam, é pior. É porque elas se juntam, elas ficam muito poderosas. Muito fortes demais. Uma vez eu ouvi um terapeuta falar para mim que se as mulheres soubessem o tamanho do poder delas, elas teriam já dominado o mundo. E realmente eu penso nisso. Porque eu vejo a minha mãe, a mãe fala, meu Deus, eu não acredito que esse pedreiro fez isso, olha que ele poderia ter feito isso. Então, daí eu começo a tirar sarro dela, vai ser pedreiro então, sabe, Tati, a mulher ela tem
ela tem essa sensibilidade, ela tem esse acolhimento. Não, os homens têm os papéis papel definido, né? dele, mas a mulher tem essa questão mais maternal, mais acolhedora, mais emocional. E eu vejo que vou falar um pouco da minha adolescência, que eu não tinha amigas mulheres, porque eu já via essa competição, eu já via essa rivalidade, então eu não me sentia acolhida porque era fora da caixa, eu não me sentia esse acolhimento das mulheres, então eu era dos meninos, de brincar com os meninos, gostava de coisa dos meninos. Só que isso, minha masculinidade, porque dentro do nosso corpo tem o feminino e o masculino, né? E a minha masculinidade aumentou. Então eu tenho visto também... O yin e o yang, né? A gente entra daqui a pouco nas frequências de brilho, que as mulheres têm pedido isso. Meu Deus, eu estou muito masculina, eu me sinto muito masculina. E eu tenho recebido mulheres assim. Então, o intuito do círculo é trazer esse resgate feminino de amorosidade, de companheirismo, de acolhimento. Não o feminista, aquela coisa de impor, de que tem que ser assim, da Mulher Maravilha que saiu da batalha toda sangrando, guerreira, ferida. Não, mas que pode ser um feminino leve, ser feminino com amorosidade. Então, nós nos reunimos em 4 terapeutas e começamos a falar sobre o círculo e contando para quem a gente conhecia, para o meu grupo de yoga, fomos comentando. E as meninas foram entrando no grupo, e quem quiser, sejam bem-vindas a entrar no grupo de WhatsApp. Então, tem no link da nossa bio do Instagram, tem. Então, você pode entrar e ali a gente convida cada mês, a gente senta, né? E determina os 6 meses como serão. Então, começou mais eu, a Eve, a Lissa e a Jéssica fazendo as nossas terapias, mas como foi crescendo e vindo mulheres diferentes, então a gente teve com a Luma e com a Amandinha sobre os direitos das mulheres, porque elas são advogadas. Então, sabe? Está sendo muito rico. Muito rico a troca. Então, tem um pouco da espiritualidade de cada um. Tem altar? Tem altar, tem Nossa Senhora, então tem Iemanjá. Quem acredita e quem quer pôr o que quer ali, a gente acolhe. Então, não é para separar, é para unir, porque as mulheres têm vindo de momentos de muitas dores e fraquezas. Então, justamente para isso, para trazer esse acolhimento, esse autoconhecimento, essa ajuda. Quer falar um pouco, Eve? Já falou tudo. Acho que não tem muita coisa. Só assim que o círculo ele foi criado por nós 4, né? Foram 4 terapeutas, mas ele está muito aberto para as pessoas trazerem cada um a sua contribuição ali, né? De forma que elas tenham, se ela é terapeuta de outro tipo, mesa radiônica, alguma coisa ela pode contribuir ali, a gente vai fazendo essa troca. Então, nós não somos donas do Círculo da Rosa Vermelha, a gente faz a condução, faz lá o agendamento dos dias, a programação, mas está bem aberto o círculo e é um lugar de acolhimento, é um lugar de trocas. Nossa, é riquíssimo, Tati. Riquíssimo. É riquíssimo. Por exemplo, o próximo vai ser uma participante que é nutricionista, então ela vai falar da nutrição. Então, não necessariamente é de terapia e espiritualidade. Não. É um encontro de do mulheres. sagrado feminino, né? É o sagrado feminino que a gente está ali mexendo o caldeirão, né? Para que cada uma se beneficie da melhor forma possível, sem esse olhar de inveja uma da outra, de julgamento. Então, ali é um lugar de não julgamento. Eu deixo bem claro. E a terapia que for feita ali vai ficar ali. Ninguém vai sair dali falando. E as pessoas se sentem muito bem, só perde quem não está dentro. Que bacana. Partindo dessas informações que vocês passaram e da gente falar da mulher e desse lado mais sensível da mulher, queria que vocês falassem um pouquinho sobre a intuição feminina. O que vocês sentem? Já tiveram experiências dessa forma? Se podem contar alguma coisa relacionada a isso? E se realmente existe ou se é lenda? Se as mulheres são mais intuitivas mesmo do que os homens? Ah, sim. Eu falo que às vezes que eu não ouvi a minha intuição, eu só tomei na cabeça, viu, Tati? Até com relacionamento. Parecia que a minha intuição estava me mostrando, tipo, Aline, aqui,
Faz Faca isso. luminosa. Aham. Porque daí não tinha visto uma coisinha aqui, não tinha visto, daí acho que vinha a intuição e fazia assim, olha aqui. Aham. Mas uma intuição boa que eu tive, eu nunca tinha ouvido falar de parto humanizado. Nunca tinha ouvido falar de parto humanizado. E quando eu estava no meu 3º mês de gestação, eu ouvi falar. E foi uma cliente minha, na época eu fazia a sobrancelha, a irmã dela tinha feito, que ela é daqui, só que ela estava morando em São Paulo. Não minto, em Ponta Grossa naquela época. E ela começou a falar do parto humanizado, e foi falando, foi falando. E aquilo foi entrando e foi me puxando. E vai atrás. Começou a me incomodar, vai atrás. E eu escuto muito a minha intuição. Não, eu vou atrás. E não sei o quê, e vou atrás, vou fazer um parto humanizado, e agora eu vou fazer. E daí, aonde que eu vou fazer? Vou fazer... em casa eu não tenho coragem de fazer. Pensei assim, aqui no hospital vão me matar, porque naquela época não tinha. Falei, vão me matar se eu falar que eu vou fazer um parto... Da onde surgiu essa louca fazer um parto humanizado aqui em Telêmaco? E eu fiquei pensando, aonde que eu vou fazer? Aí foi acontecendo de ser domiciliar. Daí eu falei, bom, agora eu vou ter que contar para a mãe, né? Porque a mãe trabalhou muitos anos na saúde, os relatos de morte infantil, ela relatava. Então eu falei, meu Deus, agora eu tenho que contar para a mãe, né? Que ela ia ficar um pouco com medo, né? Com receio, né? Com receio. Mas enfim, Tati, sempre que eu ouvi a minha intuição, tudo na minha vida fluiu e me abriu para momentos assim muito, muito maravilhosos, com muita conexão com Deus, com muita conexão com a minha espiritualidade, com Jesus. Então, assim, eu falo, cara, eu só estava desconectada, voltada para fora. Então, o nosso intuito do círculo, o nosso intuito da vida, eu acho, né, Eve? É trazer Essa reconexão. E você, Eve, teve algum momento marcante, assim? Então, eu sou... claro que eu sei que eu tenho intuição, mas assim, não é tão rasgada que nem a da Aline, esfregada, né? Então, assim, eu demoro cair a ficha e fico ali muito, né? Mas, assim, hoje eu aprendi de uma forma que... Eu acho que foi depois que eu me tornei terapeuta de frequência de brilho, eu percebi muito que o meu coronário... Isso já é a prática, eu estou falando já, né? O meu coronário aqui, ó, nessa parte, nessa região, ele fica muito ativo, fica energeticamente, fica formigando. Então, isso foi uma coisa que eu percebi quando eu já começou na época que a gente fazia o evangelho no lar na casa da mãe. Hoje é tudo online, né? Porque um está num lugar, outro está no outro, então a gente se reúne online. Mas quando a minha mãe ainda morava aqui, e eu sentia que quando eu estava muito concentrada, né, muito na conexão da presença e tal, eu sentia que o meu coronário formigava. Só que era uma coisa leve. E depois que eu fiz a frequência de brilho, porque para você se tornar terapeuta, você recebe uma iniciação. Uhum. E aquela iniciação é uma coisa muito forte. Muito forte. Tati, então, você que já fez frequência uma vez. Já fez. Aí a Aline falou para mim, quando a gente estava fazendo o curso, né? Eu falei treinando, mas quando estava fazendo o curso, era manhã, tarde e noite. Meu Deus. 14 dias. É muita E de coisa. madrugada também. Se você sentisse um chamado, você ia para a maca. E sozinha, você era tratado ali, meu Deus do céu. Mas o meu coronário, ele ficava em atividade muito, sabe? Assim, o tempo inteiro, eu quase não conseguia dormir, porque ficava aquela coisa rodando, formigando, tudo, sabe? De uma vez. E tava um frio. Nossa, a gente fez em agosto. Alininha, vamos ter que ir. Vamos, Efe, vamos ter que ir. Eu não tô conseguindo dormir também. Vamos. Nós duas estávamos no mesmo quarto, daí né? Ia pra maca, e daí ficava lá, né? Sendo tratada pelos espíritos. Então, já vou falar. E também por uma raça, uma civilização de extraterrestres. Não vou ter papas na língua, vou falar tudo aqui. Pleiadiana. Então, são os pleiadianos que canalizam as curas, né, para as macas de frequências de brilho. Então, eles que nossa, até começou a formigar, falou. Por sinal, beleza, agora. Pessoal. Tá, joia. Eu falei que vou falar. Então, a gente recebe o auxílio desses seres que são muitíssimo mais evoluídos do que a gente, porque se a gente achar que é só nós
os bambambam do sistema solar, da galáxia e do universo. É muita nossa, soberba. É muita soberba. Que se É muita matam, prepotência. Jogam bomba em criança. Não dá, né? Então, assim, sim, a gente recebe ajuda deles, graças a Deus, com a permissão E divina. eles passaram por isso já, né? Então, eles, como já Sim. passaram por um planeta. Por São isso nossos que é irmãos muito, mais velhos, Tati, né? é muito... Por isso que a gente tem que... A gente não traz termo muito profundo, porque a gente quer uma linguagem mais leve no nosso programa. Mas vamos entrar um pouquinho. Então, se a gente parar para pensar que existem outros planetas, que existem planetas muito evoluídos e planetas mais atrasados que o nosso, então, se esse planeta já evoluiu, ele já passou por o que o nosso planeta está passando. Então, seres com tecnologia muito mais avançada que o nosso mental, e o nosso mental não tem noção de como isso pode acontecer, e a física quântica está começando a trazer a comprovar e mostrar que muita coisa acontece. Esses seres que já passaram por esses processos, eles trazem essas canalizações para a gente passar por esse processo de mental e emocional mais leve, para ser menos traumático. Porque o nosso planeta está passando por uma mudança, né, Eve? Sim, a gente está na transição planetária, né? Que é uma mudança de era. Então, a gente está saindo de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Não sei se já ouviu falar, a era de Aquário, a nova era dourada, então tudo isso. Então, a gente está bem no olho do furacão. Por isso que está tudo tão louco assim, tão caos. É que eu digo que nem uma reforma, né, de casa. Então, tem que ficar aquela bagunça para depois ficar bom. E, na verdade, vai ficar bom. Só que a gente tem que ter paciência de esperar esse caos, né? Pela limpeza. E se preparando para isso, né? E se preparando, exatamente. Então, olha, meu coronário está aqui só para constar. Está funcionando bastante. A gente está com um auxílio aqui espiritual, ou do meu orientador pessoal, meu mentor, meu guia, ou dos próprios pleiadianos, porque eu não sou médium de visão, então não sei dizer quem que está aqui. Mas sim, a gente está sendo auxiliada aqui, sendo intuída, né? Eu já pedi isso antes de vir para cá, né? Então, eles sempre estão nos ajudando nesse sentido. E como não tem separar a ciência, né? Então, se você começa a pesquisar, você vai observar a ressonância Schumann do planeta, que é a parte científica, que vê que o nosso planeta, há muito tempo, ele vibrava na frequência de 8 Hz. 7, 8. Era constante isso há anos, nunca mudava. E Na verdade, é eras, né? Eras. E a partir de quando, Eve? Foi 2019 ou 20 que começou? Eu não lembro. Eu não sei, mas é bem recente que o pulso magnético da Terra, que é como se fosse a pulsação, né? A ressonância Schumann é isso. É a pulsação do planeta Terra. Ele já está bem mais elevado nesse momento da transição. A gente está num ápice da transição planetária. Então, por exemplo, isso que eu não consigo entender, porque a ciência precisa de provas, né? Então, o meu sentir e o meu crer é muito maior que a ciência, né? Sim, daí ele vai ser deixado de lado? Porque se você está num planeta que a pulsação muda, não vai acontecer nada com você? Porque se a Lua, que está próximo da Terra, ela interfere nas águas. E quando agora, conhecendo o yoga e fazendo yoga, que eu vejo que tem muita interferência o ciclo lunar no meu ciclo menstrual, nos meus ciclos, por que o planeta Terra, onde eu vivo, que eu estou em cima do planeta Terra, o pulso da Terra não vai interferir em mim? Imagina. Como que não vai? Não De tem nem alguma lógica, forma. né? Não tem nem lógica não existir essa interferência, porque pelas marés ali você vê. Então, o que precisa mais para provar para esse povo que não quer acreditar em nada, né? E assim, partindo desse princípio do cuidado e do fato de ser terapeuta e de vocês terem passado por uma formação, e a gente vê que tem várias pessoas buscando,
Mas a gente vê também que, como em todas as áreas, há pessoas que também fazem essa... não uma banalização, mas às vezes se aproveitam de alguma coisa, se aproveitam de alguém, né, das pessoas. Como que vocês veem isso? Vocês enxergam que existe isso? Tem pessoas que se aproveitam, às vezes, da inocência de alguém, que quer uma ajuda, quer um apoio, e a pessoa... vou falar charlatanismo, assim? Porque Tem em muito. todas as profissões, mas assim, Infelizmente, Tati. falando de terapias, falando de cuidado, principalmente bem pessoal, assim, acontece isso. A gente viu algumas coisas, mas eu queria que vocês colocassem a visão de vocês. Sim, acontece. Infelizmente acontece, porque o que a gente acabou de falar aqui é chocante. O que a gente acabou de falar aqui é chocante para as pessoas. Então, e ainda a gente falar isso e tirar proveito, né? Porque o meu intuito da Eve e é até por isso que a gente acaba ficando um pouco triste e decepcionada, né? Que o nosso intuito é ajudar, né? De todo o coração é ajudar. É o servir, né? A gente tenta servir da melhor maneira possível dentro daquilo que a gente conhece e o que a gente passou, né, Tati? E, infelizmente, até ontem eu vi um post do Lipe, do meu marido, né, falando do drone que estavam atrapalhando, os drones estavam atrapalhando a pista de avião, né? Daí ele falou, ai, que caramba, né? Estão atrapalhando, daí agora se eu preciso trabalhar, eu vou subir o drone, eu já sou mal visto. Infelizmente, em tudo, né? Olha a anestesista que abusa de mulheres. Então, Sim. em todos os lugares. em todos Só que os assim, ramos, né? isso vai do caráter, né? Isso vai do caráter de cada um e não do que a pessoa acredita e a intenção, né? Isso vai muito do caráter Por de cada isso um. que quando a pessoa vai buscar algum tratamento ou alguma pessoa, ela se identificou com alguém lá na internet, por exemplo, porque acho que entra até dentro, né, nessa questão que você trouxe do charlatanismo, que na internet tem muita coisa disso, né? A pessoa está se aproveitando para ganhar dinheiro ali, né? Muitas pessoas já viram que é um nicho bem, né, vantajoso. Então, o que a gente fala assim? Antes de você buscar uma pessoa ou uma terapia, vai atrás, se informa, sente no coração. Por favor, não precisa ir buscar um artigo científico, não é isso? Mas talvez buscar outras pessoas que tenham sido atendidas. Exatamente. Né? Para ver o que a pessoa diz, porque normalmente o que acontece? O terapeuta ele vai colocar lá um case dele. Ele vai ter que ter algumas pessoas que fizeram e vão estar dando o depoimento deles, né? Claro que tem gente que até nisso contribui para mentir, né? Então, mente lá, não sei o quê, que isso, que aquilo. Mas, assim, sente no coração, veja a fala da pessoa. Uma coisa que é muito importante é assim, ó, você sentiu medo? Não faz. Entendeu? Sentiu medo? Respirou ali, sentou. Vamos acelerar. Todo mundo está tudo louco, acelerado, e não sei o que. Vamos acelerar. Sente no coração, escuta a pessoa. Ficou com medo daquilo ali? É um termômetro. É um Pra termômetro. gente principalmente quando a gente vai ver palestra, porque hoje em dia, né, falando desses termos que a gente gosta, de pleiadiano, siriano e arcturiano, que agora tem cura arcturiana, pleiadiana, siriana, nananá, é o que a gente faz. Por exemplo, começa a ouvir uma palestra. Ah, não me fez bem, não ressoou bem. Já Pula desliga. fora. Já, não. Isso aqui não tá Não me faz agradando. sentido, Não faz não. sentido. Então, em todo lugar tem isso, Tati. E até não só com espiritualidade, né? No dia a dia. Sim, sim. Com pessoas, com amizades, com situações. Não me senti bem, não me senti confortável. Sai dali. Saiba dizer um não. Não. É o teu campo. Você está se protegendo daquilo ali. Dizer um não sem se sentir culpado também. Exato. Eu tenho um professor, vou te cortar um pouquinho. Eu tenho um professor, um professor indiano. Ele fala assim, nossa, como os brasileiros são sensíveis, eles não sabem ouvir não. Não é
não, e sim é sim. E pronto, uma Nossa, frase completa. Não. A Eve falou não, meu Deus, porque a Eve não gosta de Sempre tem mim. uma justificativa. Não é não, e sim é sim. É simples assim. Os europeus, né, eles têm essa coisa bem definida, assim. Então, não tem... Ia falar uma coisa aqui, mas não deixa para lá. Ele disse que não é bom falar, então, mas é as 3. Tá, não deu para entender direito, né? Não. Não, mas tá. Vamos dizer assim. Maravilhosa. Não. Mimimi. É tipo assim, entendeu? As pessoas lá na Europa, os europeus não são zento. Entenderam? Não Sim, tem mimimi. não tem Mimizento. mimimi. Mimizento. Exatamente. E aqui o negócio já é mais... Talvez coração. porque, na verdade, as pessoas estão muito sensíveis, assim. Eu também, às vezes eu falo, depois eu penso, meu Deus, acho que eu falei e feri. Às vezes eu nem quero ferir, não é essa a minha intuito. proposta. Mas a pessoa Mas tá a ferida. pessoa está ferida e ela sente atingida, né, imediatamente ali com o que foi falado. As pessoas se identificam com aquilo, porque elas estão doentes. Eu quase morri ontem, eu vi um post da Cristina Cairo sobre relacionamento. E eu falei, cara, a pessoa tá ruim por dentro. Ela terminou um relacionamento. Foi ótimo aquela postagem. Tem coisa que eu fico até pensando, meu Deus, Eve, será que eu posto? Eu fico até assim, porque eu tenho até medo. Eu já não tenho também papas na penso. língua, né? Eu falo assim, vai. Eu ser linchado. Tá, aí ela falou assim, a pessoa terminou um relacionamento, tá um cocô. Daí vai aquele cocô, toma banho, coloca roupa e nananã, e se produz e não sei o quê. Por dentro, o cocô. Por dentro um cocô. E sai. E tudo, seguindo o raciocínio da física quântica, energeticamente, tudo que você vibra, você atrai. Então, daí você vai na balada e vai achar o quê? Um cocô, tudo arrumadinho. Eu comecei a dar tanta risada. Eu falei, gente, o pior Ai, que maravilha. Mas por quê? Porque tá tudo bagunçado. E daí você vai sair e vai atrair o quê? Essa mesmo bagunça. tipo de campo energético, de ser que está ali sofrendo as mesmas coisas. Sim. É por Então- isso que a gente quer, né? Que a gente tenta trazer esse olhar do autoconhecimento. Porque eu sei que dói. Dói mexer no que tá ferido. Dói. Não é fácil, tá? A gente tem que olhar, Identificar, porque às vezes nem identificou ainda o que é que tá doendo. ressignificar. Exatamente. E o que cura amor? Trazer amor para aquilo. Que às vezes foi um abuso, que foi abandono. Não é fácil. E procurar ajuda, né? Procurar ajuda. Então, porque não está é sozinho. isso que até ia perguntar agora, né? Esses primeiros passos, o que vocês diriam para quem deseja procurar um círculo de rosa vermelha, por exemplo, alguém que quer sair, que ainda não teve uma experiência espiritual, individual, pessoal, que tem esse desejo, o que vocês diriam assim genericamente, não necessariamente para ir no círculo da rosa vermelha, mas que procurem? Eu penso que aquilo que ressoa com a pessoa, por exemplo, se a pessoa é racional, ela vai achar uma viajação. Isso aqui, ela vai achar uma viajação e ela não vai entrar numa frequência de brilho e ela não vai se soltar. E tá tudo certo E tá fazer tudo o que é o certo. momento dela, né? Mas ela pode ir no psiquiatra, ela pode ir no psicólogo, mas ela pode ir em algum lugar que venha para trazer esse olhar. Não estou desmerecendo o remédio ajuda muito, mas a gente não tem que usar o remédio como muleta, porque tem coisas que precisam ali dentro ser olhadas, ser vistas, ser ressignificadas. Então, um terapeuta integrativo, um psicólogo, ele vai ajudar. Então, você tem que ir aonde te faz bem, te conecta. Não que a frequência de brilho, só a frequência de brilho, mas o que ressoa com você, com o que você acredita, com o que você gosta. Sim, A gente é muito fã da frequência de brilho, né? Então, é uma terapia bem completa, assim, e vai às camadas mais profundas, É impressionante, realmente.
E olha que eu sou bem... Eu sou tida como racional. Eu sou Tati, tida agora como fale racional. pra gente um pouco da tua experiência. O que você achou? Gostou? Mas a gente é Mudou agora, entrevistadora. vou no programa de vocês para falar sobre isso. Então tá bom. Não, mas assim, realmente é uma experiência muito diferente. É É algo, uma coisa que você tem que sentir, né? que a pessoa tem que passar Passar. para saber. Porque até quem me indicou foi o meu colega lá de trabalho. E para ele foi uma coisa e para mim foi outra coisa. Exatamente. Mas para ambos foi sensacional, assim, para ambos foi surpreendente. E a gente falando, você viu tal coisa? Engraçado, você viu tal coisa? Não, mas eu vi tal coisa, eu não vi isso, mas eu vi isso. E é muito engraçado essa comparação, né? O fato da gente ter passado pela mesma situação, ali, pela mesma experiência, e ter vivenciado de maneira diferente. É porque é individual, né? Muito, Muito. muito, É muito individual, individual. pessoal. É a mesma prática ali, né? Imagino que Sim. não mude, Sim. mas é muito impressionante. Que assim. é a tua vivência, a tua vida, né? O que você passou, não o que o outro passou. É o que Sim. você Então, experienciou A no mundo, maneira né? que o outro sentiu aquilo ali pegou numa parte que às vezes você passou pela mesma coisa, mas pegou em outra. Sim. Então vai trabalhar aquilo ali, vai tratar aquilo ali. É E outra muito coisa, Tati, interessante. até fiz uma ontem, né? E ela falou assim: Meu Deus, Aline, mas eu fiz uma semana passada foi uma coisa e hoje é outra. Totalmente. É isso que você Total- comentou Até comigo as Totalmente. sessões são diferentes. aham. Todas. E ela é interessante, né? Eu vou falar um pouquinho só. Que ela começa. A primeira sessão é igual para todo mundo. É a abertura do coração. E depois vai ter sessão que é na cabeça, vai ter sessão que é no rosto, na mão, no braço, aonde. Entendeu? No pé, na coxa, no abdômen, na linha do poder, que é nas costas. Então, Não é sempre da não mesma é- forma, então. Não. Então muda muito. E às vezes você pensa que tá com uma dor assim aqui na cabeça, não sei o quê, mas é uma coisa que caiu ali para você que tá no joelho. Você vai tratar aquilo ali, mas você não sabe o que que é. Aquilo tá refletindo lá, e não tem nada a ver com a cabeça. Sabe? Então, é muito... não tem como você chegar e falar assim, ó, vai acontecer isso, isso, isso. Não. É a tua experiência, né? É o que está Maravilhoso. pegando mais, né, É o que Efe? tá pegando É o mais. que a gente Aham. percebe, é o que está pegando mais, o que a pessoa precisa. Porque às vezes, eu preciso fazer isso. Mas sai outra coisa que vai refletir naquilo. Mas é outra linha de raciocínio que vai acontecer ali. Raciocínio não, de sentir, né? De experienciar ali. Exatamente. É outro cuidado. Você tem que cuidar disso aqui para chegar nisso, né? Isso. É. Muito bom, gente. Maravilhoso, recomendo. Obrigada. Ai, que Recomendo. bom. Eu quero fazer mais. Quero fazer mais. Agora que tem mais lugar. Enfim. Não vou ficar dando spoiler para vocês. Vocês vão ter que ver, que é muito bom mesmo. Gente, a gente está caminhando para o final, né? A gente, uma conversa maravilhosa. Amei mesmo. Queremos ter mais conversas como essa. Mas, assim, tem aquelas perguntas absurdas, né? Que eu nunca faço. E achei muito legal vocês terem perguntas absurdas. Mas eu acho que vocês já falaram no versão 90, mas como vocês... a Eve fala muito dessa vibe extraterrestre aí, e eu ouvindo vocês gravarem com a convidada de vocês perguntarem sobre extraterrestres, eu quero saber se vocês já viram um extraterrestre, já tiveram esse contato imediato aí do 3º grau. Ai, pena que não. Infelizmente, não. Não, Olha, não vimos. Infelizmente, não. nem sinal. É a única coisa que a gente sabe, né? A gente sabe por pessoas que são médium de evidência, como que eles são, quantos estavam ali no momento. A gente teve experiências de vivências, né? Várias vivências. Então, a gente sabe que eles estavam presentes, que o trabalho que eles fazem junto com a gente, né? Mas assim, ver mesmo não. Por quê? Porque eles estão em outro plano. Eles não estão na fisicalidade Não 3D. materializado, né? É. Não em corpo Mas tem físico. esse sentir. Né? Você Sim, comentou agora, sim. tem esse sentir. Exatamente. No primeiro versão 90 foi assim. A Dilane estava de co-host dos meninos e ela pegou e falou aqui, dá para vocês voltarem lá e John, coloca um trechinho, faz um Aham. corte, Faz um coloca corte. isso. faz um corte, isso mesmo, John. Ela falou assim, ó, eu tô vendo aqui
eles são muito altos. Tem 2 que estão como se fossem e são guardiões. extraterrestres. Eles não são, como diria O a espírito. visão... Aham. Daí me corrijam se eu estiver errada, né, de novo, mas na visão espírita, do espiritismo, Do eles seriam kardecismo. espíritos. Não, no kardecismo eles não dão nome aos bois, como se diz. Não, eles não querem saber de onde vem. Eles não entram nessa questão se o ser que está ali é um espírito que trabalha aqui no planeta Terra ou se ele vem de uma outra civilização, de um outro planeta. Se a gente parar para pensar, Tati, quem tem separação é a gente. A gente que separa. Então, por exemplo, assim, por que o mesmo espírito que vai na igreja católica pode ir no mesmo no culto evangélico? Por que não? Por que não? E pode ir no terreiro e se apresentar de cada forma. Se ele é um espírito de luz que veio aqui para ajudar, que ele veio aqui para ajudar as pessoas. Por que ele vai separar? Quem separa é a gente, entendeu? Por exemplo, quem diz que no terreiro de Umbanda, que tem como mentor lá e guia, os guias, né? O Preto Velho, o Zé Pilintra, quem diz que não é um extraterrestre, um pleiadiano fazendo o trabalho do Preto Velho? Porque Pode? Cada Pode pessoa sim, tem uma entendi. forma de entendimento, entendeu? Cada pessoa, porque para mim E a espiritualidade irá se apresentar para aquela pessoa de forma que ela compreenda aquilo. Exatamente. porque né? a separação é aqui, da terceira Entendi. dimensão, que é do planeta Terra. Vamos deixar bem claro que no plano espiritual tem vários tipos de espíritos, né? Sim. Então, a gente está falando só dos bons espíritos, dos espíritos elevados, né? Mas tem os espíritos que, vamos dizer, estão aqui, já são ruinzinho, aqui quando estão, né? Daí eles desencarnam, eles continuam sendo ruinzinho ali. E eles vão continuar fazendo as barbáries deles ali e atormentando nossa vida para cá, porque eles enxergam a gente e não enxerga eles, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado nessa parte, também fazer essas associações com... Vamos fazer um parênteses? E como que a gente conecta com esses espíritos ou baixo ou de luz, Eve? Mais uma coisa bem interessante de se falar, porque a gente fica aqui falando de espírito, falando, mas daí, tipo assim, achei que tava com bambambam lá, com gente fina, com, né? E não é. E daí era uma coisa das trevas. Ligação errada. Ligação errada. Porque tudo depende da nossa conduta, né, Tati? Então, se você tem uma conduta digna, entre aspas, alinhada, né? Por isso que a gente entra na frequência, né? Se você vibra na raiva, se você vibra no ódio, na mágoa, você vai conectar com o que está naquela faixa de vibração. Então, se um espírito desencarnou com raiva, com ódio, querendo vingança, você vai vibrar e vai conectar aí, né? E se você mudar o botão do rádio. É como as frequências de rádio mesmo. Então, frequências mais elevadas, se você quer se sintonizar com uma frequência mais elevada, você tem que estar muito bem aqui dentro. Muito bem. Porque se você está numa frequência e tem aquela escala de Hawkins lá, que você vê qual frequência que é a baixa e qual frequência que são mais altas. Então, vamos dizer, coragem, daí o medo, né, vai baixando. Daí você vai para cima, você tá emanando amor, justiça, caridade, tudo frequência alta. Então, mas a gente não é assim o tempo inteiro, a frequência do amor. A gente não é. Então, a gente precisa ser policial. O que é o ser policiar? Orar e vigiar. O vigiar é o ser policiar. Então, a hora que você está numa frequência baixa, preciso virar o botãozinho do meu rádio aqui, porque não está legal, eu vou me sintonizar com quem? Entendi. É assim que funciona. É quando a gente traz essa... Porque, assim, a gente tá falando aqui, mas se você falar ali com meu marido, Aline, tem defeito? Nossa, ele vai falar uma lista para você. Uhum. Ele vai falar uma lista. Se o marido, né, teu marido vai falar uma lista. Mas isso não... Ai, porque trabalha com frequência de brilho ou com isso...
são Nós Mas perfeitos. é o que, humanos, o que as né? pessoas falam de todo mundo. Nossa, Exato. é pastor, nossa, é Não, padre, não nossa, é. mas está lá dando palestra no centro espírita. Aham. A gente é humano, Nós né? somos humanos e estamos passando por processos humanos, tendo experiências com emoções, com mental, e estamos aqui, sobrevivendo. Então, quando você buzina para alguém, ou quando você xinga alguém no trânsito, ai, que raiva daquela pessoa, não sei o quê, mas tipo, cara, baixei a frequência. Então, é permitido você sentir, você... Agora, você permanecer, você continuar naquilo, claro que tem processos nossos que a gente tem que trabalhar. Né? A gente tem processos, né? Tem pessoas que têm mais tendência depressiva, mais tendência à raiva, sei lá. Padrões que você carrega que você tem que trabalhar. Mas você... vi que eu tô naquele lugar, viu? Vamos mudar, porque daqui para frente não vai dar boas. E daí isso vai influenciar na tua convivência com o teu familiar, né? Então, Principalmente, né? Em casa que a gente testa essas exatamente. frequências. Então, esse orar e vigiar. Então, aqui a gente não está falando de um lugar superior do que ninguém. A gente está falando de igual para igual e de que todo mundo passa. E que a gente... O segredo é você sair desse lugar, né? Se policiar. Tipo, não. Agora, eu sabendo disso, Tati, e eu vou lá fazer alguma coisa contra você, ou eu tenho um vício, né? Principalmente se a gente trabalha com essas terapias, a gente tem que ter uma conduta ética um pouco melhor, porque você tem uma responsabilidade com você e com aquela pessoa que está ali, né? Então, você tem que se policiar antes de fazer o teu trabalho, antes de fazer a frequência, antes de você ir ministrar lá uma palestra na igreja evangélica, né, na católica ou na tenda de Umbanda, independente de onde que você for, que você vá trabalhar, você tem que estar íntegro com a tua energia. Entendi. Você tem que se preparar, né? Como que eu vou deixar um pleiadiano me acessar, né? Para eu canalizar aquela cura? Ele não vai conseguir acessar. Não consegue. A espiritualidade de luz não consegue acessar, porque é níveis diferentes. Eles estão vibrando De numa frequência. coisa e você É a mesma tá em outra. coisa os E o que anjos, que por traz? exemplo, né? Os anjos, eles estão num patamar muito mais alto, eles não têm muito acesso a nós. Então, você tem que aumentar a tua frequência, ou se você pedir uma ajuda, ele vai ajudar, vai. Mas às vezes não é ele que vem para o chão de fábrica, como eu digo, sabe? Só que daí eles têm os amigos, eles não trabalham sozinhos. Daí vem os guias, tudo para te ajudar e é na hora ali. Se você... E existe muito mais coisa entre o céu e a Muito terra do que mais sonha a nossa coisa. van Daí filosofia. as duas curiosas Nós vamos ficar que aqui até adoram amanhã. conversar sobre isso. Eu a também gente vai adoro atrás. ouvir, eu tô aqui amando mesmo. E assim, eu queria até entrar na parte de ancestralidade, de falar sobre isso também, que você comentou um pouquinho sobre a constelação familiar, né? Você falou um pouquinho. Mas vamos deixar para uma próxima conversa, Isso. porque vamos deixar, né, para vocês voltarem. Senão vocês falam Eita. agora, Tá daí vocês não vão bom. querer voltar mais. Eu quero que vocês venham, porque foi muito gostoso. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Por A favor. Aline começou a falar dos planetas e tal, naquela hora, como que foi a caminhada na Terra, né, há milhares de anos atrás. E nós temos um livro sobre isso que eu até me programei para trazer e não trouxe, né, para mostrar, mas também eu trouxe em outras edições do Versão 90. Certo. E então é o livro da vida, que é essa caminhada nossa no planeta Terra, contado pela própria vida. É bem bonitinho o livro, são Legal. 5 terapeutas, eu, Aline, a Nívia, o Daniel Daniel e mais o Matias. Matias. A gente consegue através do Instagram também? Sim, tá no nosso então Instagram. tá lá no Instagram. Eu até vi a capinha lá. Já Bem bonito, tem uma geometria bem bonito sagrada. mesmo, bem bonito. Então, quem tiver interesse pode entrar lá no direct e pedir o livro. E a gente também pode colocar lá no Stories, na chamadinha, colocar o livro também, Ah, né? legal. Fazer legal, uma- bacana.
comentar sobre o livro é legal. Tá já. Meninas, quero agradecer imensamente a presença de vocês. Eu estou aqui muito nós que feliz. agradecemos o Amei, convite. amei, amei. Eu acho que foi o bate-papo mais relaxado que eu tive aqui Ai, em que todas as edições. Assim, foi muito gostoso, porque eu sou muito curiosa também. E é muito bom conversar sobre isso. E é aquilo que você colocou, porque às vezes a gente fica preocupado com quem a gente vai falar sobre isso. Com medo, né, de colocar alguma coisa e a pessoa ficar, meu Deus, o que vai ficar pensando de mim que eu estou falando essas coisas? Mas eu sou muito curiosa, e isso desde criança, e foi muito gostoso esse papo aqui. Quero conversar mais com vocês, gravando, sem gravar. Quero ir no Círculo da Rosa Vermelha. Eu quero participar. Eu acho lindo. Que bom, Adoro. Tati. Gratidão. Que seja bem-vinda. Que bom, amei Obrigada, vocês Tati. aqui, viu? Muito obrigada mesmo. Até a próxima edição. Como é que vocês dão tchau? Com essa mão que eu consigo, com essa eu não consigo. Até a próxima edição, então, com o tchauzinho da Conexão Mística. Tchau, tchau.